Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Estou passando aqui para começar mais um episódio do Escolhas que Definem Propósito. Quero compartilhar com os irmãos, uma porção da palavra de Deus. Eu acredito, em nome de Jesus Cristo, que vai ser muito edificante para cada um de nós. Então, neste momento que Deus preparou para nós, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, tá bom? O texto que nós vamos estudar está em Levítico, capítulo de número 24, do verso 1 ao verso de número 4, tá bom? Você que pode, pega a sua Bíblia, Levítico, capítulo de número 24, do verso 1 até o verso de número 4, para nossa meditação em nome de Jesus. Enquanto isso, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, isso mesmo, você que está aí deste outro lado do dispositivo, que está nos ouvindo, nos acompanhando através dessas informações visíveis, através da audição. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, que Deus venha fazer prosperar todos os planos e projetos da tua vida. Lembrando, nós iremos mais um episódio de Escolhas que Definem Propósito, tá bom? Levítico, capítulo de número 24, está escrito assim. A epígrafe do texto diz: a lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Verso 3: Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então nós temos aqui a ordem acerca do candelabro. Você conhece o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha ali alguns utensílios que faziam parte do tabernáculo, O tabernáculo era separado em 3 partes. Nós temos então o altar de sacrifício, a bacia de bronze. Nós temos no lugar, isso daí ficava no átrio, tá bom? O altar de sacrifício, a bacia de bronze ficava no átrio. No lugar santo ficava o candelabro, a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. E quando entra no outro repartimento, que é o lugar santo do santo, ali estava a Arca da Aliança. Eu tenho aqui um desenho, um esboço. Deixa eu ver se dá para pegar ele bem aqui, ó. Eu tenho um esboço. Esse esboço aqui são os móveis do tabernáculo na ordem que ele era colocado, Talvez, para você que está assistindo, ele está invertido justamente por causa dessa ilusão de ótica, por causa da câmera. Mas veja bem, o tabernáculo ele foi feito nesse formato, tá de forma pontuada aqui em formato de uma cruz. Por quê? Isso aqui é uma referência, porque em todos os móveis do tabernáculo nós vemos Cristo, Então, desde a antiga aliança, desde do Primeiro Testamento, que também é falado Antigo Testamento, em tudo ali nós vemos sombra das coisas futuras, o que iria acontecer com o Messias, profecias acerca do Messias, o que iria acontecer, e nós encontramos o Messias em cada utensílio que tinha dentro do tabernáculo. Então o tabernáculo Deus mandou fazer de uma certa forma, sabe, aqui o altar do sacrifício, a bacia de bronze, aqui nós temos o candelabro, a mesa do pão da proposição, nós temos o altar com o altar de sacrifício de incenso, O altar de incenso não é altar de sacrifício, é altar de incenso. E aqui em cima nós temos a Arca da Aliança, onde Deus manifestava a presença dele. Então Deus mandou fazer o tabernáculo dessa forma. Aqui embaixo é o Oriente, aonde o sol nasce. Então a porta do tabernáculo ficava virado para o Oriente, E automaticamente, se aqui é o Oriente, essa parte superior aqui no desenho ficava o Ocidente. Por quê? Porque o sol clareava do Oriente
para o ocidente. Já tem uma referência que Jesus é o sol da justiça e tudo mais. Então, quando nós vemos esse formato da cruz, aqui já tem uma lição. Jesus, ele se relacionou de uma forma intensa com o Pai no sentido vertical. No sentido vertical, Jesus é o sol da justiça que clareia o homem do Oriente para o Ocidente, trazendo luz a este relacionamento do homem para com Deus. Agora tem algo interessante. O candelabro, ele ficava na parte sul do tabernáculo. Então, o candelabro ficava na parte sul, e aqui nós temos, né, a mesa aqui, ó, que ficava do lado norte. Então, o que acontece? O candelabro, uma das suas representativas, dos seus símbolos, é o Espírito Santo. Então, já que Jesus, ele veio para trazer luz entre os homens e Deus, ele veio trazer luz neste caminho, fazendo aqui um novo caminho de um relacionamento do homem para com Deus. Então o Espírito Santo, ele traz luz no relacionamento horizontal entre os homens. Se Deus, por intermédio de Cristo Jesus, trouxe luz nesse relacionamento entre o homem e Deus, Jesus traz luz no relacionamento vertical, o homem e Deus. O Espírito Santo traz luz no relacionamento entre os homens, no relacionamento horizontal. Aqui, ó, no candelabro, aqui tem algumas coisas que é interessante a gente falar. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus, ele deu uma ordem. A ordem era que das 6 da manhã até às 6 da tarde, o candelabro tinha que estar apagado. Mas das 6 da tarde até às 6 da manhã, o candelabro tinha que estar aceso. E isso tinha que ser feito de forma contínua. Das 6 da tarde às 6 da manhã, candelabro aceso. Das 6 da manhã às 6 da tarde, candelabro, ele deveria estar apagado, tá bom? Então esse candelabro aqui, havia um trabalho contínuo. Todo dia tinha uma manutenção. Hoje o nosso foco é falar sobre o candelabro, tá? O candelabro, ele tem uma base, ele tem uma haste central. Aqui no desenho, esse aqui não é o desenho da forma que é o original. O original, as lâmpadas são todas na mesma direção. Não existe uma mais alta e outra mais baixa. Todas elas são simetricamente iguais, estão todas na mesma altura. Só que aqui, ó, tem a base do candelabro. E aqui tem uma haste central. Esta haste central, ela representa Cristo. Ela representa Cristo. Essas outras hastes, 3 de um lado, 3 do outro, isso aqui já tem a ver, irmãos, com aquilo que o Espírito Santo gera em nós. Porque nós falamos de dons e nós falamos de fruto. Quando nós olhamos o candelabro, a gente vê que ele tem três botões em cada haste. 3 botões em cada haste, totalizando 3, 6, 9. 9 do lado de dons e 9 do lado dos frutos, tá bom? Tá entendendo? Ele tem 3 botões de cada lado. Esses botões, ele representa folha, flor e fruto, tá bom? 3 botões que representam folha, flor e fruto. Isso daqui fala de um ministério. Preste atenção, talvez você nunca tenha escutado nada acerca disso. Talvez você nunca tenha ouvido algo semelhante a isso. Quando nós olhamos para o candelabro, quando nós vemos os 3 botões, né? Quando nós falamos de folha, nós estamos falando da igreja. Irmãos, a beleza que a igreja tem, quem traz esta beleza para a igreja é o próprio Senhor Jesus. Preste atenção, Jesus, ele traz a beleza para a igreja. Por isso que as pessoas se sentem bem em estar na igreja, sentem paz, as pessoas têm o desejo de ir para a igreja. A beleza, a parte estética da igreja, Jesus, ele promove, irmãos, essa vontade, esse desejo, algo que agrada os nossos olhos. Então, quando nós falamos de folha, fala com a beleza aquilo que Jesus fez. Porque Jesus foi quem gerou a igreja, Jesus foi quem inaugurou, ele gerou a igreja. Por isso eu estou falando, irmãos, isso aqui
é uma simbologia para você compreender e conseguir entender melhor quando se fala desses utensílios de dentro do tabernáculo. Então nós estamos falando de folha, flor e fruto. As folhas, Cristo que é responsável. Então a beleza da igreja, quem é responsável é Cristo. Os botões, ou melhor, as flor, quem é que faz gerar a flor? É o pastor. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Eu acredito que talvez você nunca ouviu isso de ninguém. As folhas é o próprio Cristo que gera. As flor, quem gera é o pastor. É o pastor que gera a flor. Porque flor, ela vai depender da manutenção, do cuidado, né? De todos os detalhes ali que isso está determinado para o pastor. O pastor é responsável para fazer com que alguém que foi introduzido dentro da igreja comece a produzir flor. Por quê? Depois da flor, o que vem? Vem fruto. Então, nós temos folha, que fala da beleza da igreja, porque foi Cristo que gerou a igreja. Então, a beleza da igreja, nós falamos que foi Cristo que gerou. As flor é responsabilidade do pastor, com cuidado, ministrando a palavra, alimentando, todos esses cuidados para gerar flor. E o fruto é responsabilidade do evangelista. Isso é forte, não é, irmão? É o evangelista que tem a responsabilidade de fazer com que a igreja que está bonita, adornada por Cristo, que está sendo cuidada pelo pastor, sendo feita manutenção pelo pastor, para que possa produzir fruto, ou seja, alma sendo gerada, responsabilidade do evangelista. Então nós vemos aqui um trio trabalhando, pastor, Cristo e o evangelista. Irmãos, isso aqui é profundo, porque quando você vê 3 hastes por um lado, 3 hastes para o outro lado, dentro do castiçal já está apontando para a Trindade, já está apontando para a plenitude de Deus, está apontando para o Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que Deus trabalha, Deus vai trabalhar de uma forma, irmãos, identificando algo poderoso. Então nós vemos aqui a Trindade, nós vemos no candelabro, 3 para cada lado, nós vemos em cada haste 3, representando de novo aí a Trindade, a Santíssima Trindade. Nós vemos as folhas, a flor e o fruto. Falamos de um trio que agora é responsabilidade de Cristo, que já adornou a igreja, o pastor com a manutenção e o evangelista para gerar fruto. Detalhe, aonde essas hastes estão saindo, esse candelabro aqui, irmãos, não é uma réplica do original, não é. Esse desenho aqui é só uma ilustração, porque que nem eu falei para os irmãos, deveriam estar igualado todas as lâmpadas e não está, tá? Mas esse aqui foi o único esboço que eu tive aqui em casa para poder estar fazendo esse vídeo. Então cada haste dessa passa por um botão de amêndoa que tem nessa haste central. Essa haste central, ela tem 3 botões de amêndoa também, que está ligando cada haste do lado esquerdo às hastes do lado direito. Por quê? Porque entre um botão e o outro havia um pedaço, né, liso, né, que faz parte do castiçal. Esse pedaço liso que não tem ali a semente, que não tem ali o botão da amêndoa, a haste não poderia passar por ali. Porque quando a haste ela está ligada a um botão que está no centro, que está ligado na haste central, está nos ensinando algo. Nenhuma haste pode produzir fruto de si mesmo, mas ela depende de alguém para gerar. Preste atenção, quando nós falamos disso, olha o que nós entendemos. Abraão, ele estava ligado espiritualmente em Melquisedeque. Você entende? Abraão ficou ligado espiritualmente em Melquisedeque, assim como Moisés estava ligado espiritualmente no seu sogro Jetro, assim como Davi estava ligado espiritualmente em Samuel, e também o apóstolo Paulo estava ligado espiritualmente em Ananias. Então nós somos essa haste que dá continuidade a partir de alguém.
Essa haste, irmãos, ou melhor, esse candelabro, ele foi feito especialmente para nos trazer à memória a vara de Arão. Sabe a vara de Arão? Que quando Deus vai falar para Moisés levantar Arão como sumo sacerdote, eles vão achar, o povo de Israel vai achar, que aquilo ali era coisa da família. Não, vamos colocar alguém da nossa família para privilegiar a nossa família. Não era. Era algo que o próprio Deus tinha escolhido. Por isso que eles vão colocar as varas em frente lá do tabernáculo, e só a vara de Arão é quem vai florescer. Porque a vara de Arão florescendo, uma vara fora do tronco floresce, irmão, só Deus para fazer isso daí. Então, nesse momento, quando nós olhamos para o candelabro nos traz a memória, é uma homenagem à vara de Arão, que floresceu. Então, o desenho do candelabro, ele segue o desenho de uma amendoeira, tá bom? Então, nós temos aí a vara de Arão, que depois também é conhecido como a vara de Moisés, porque a vara, irmãos, não era dado para uma pessoa específica, a vara é dado para uma família. Por isso que nós falamos a questão do passar o bastão, passar o cajado, né? O pastor, ele precisa gerar filhos espirituais. Não é regra, lei, passar para um filho biológico, mas sim, desde que seja alguém que ele gerou, né? Quando eu gero alguém, um filho espiritual na fé, então a minha intenção é passar o meu legado para ele dar continuidade naquilo que eu comecei. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então a vara, o cajado, ficava na família, não era para um indivíduo específico, era para a família. E essa vara que floresceu na mão de Arão, para Deus confirmar o seu ministério, é a mesma vara que quando Arão e Miriam coloca em dúvida o ministério de Moisés, essa vara, irmãos, ela começa a murchar. Preste atenção que isso aqui é muito poderoso. Essa vara começa a murchar. Olha que interessante. Por que começa a murchar? Porque começou a gerar dúvida acerca do ministério de Moisés, que foi alguém que Deus levantou. Então o que Deus fala, irmão? Para Moisés colocar aquela vara junto com o testemunho. Então, quando Moisés coloca a vara dentro da arca da aliança, aonde estavam as duas pedras com os mandamentos, agora não é mais arca da aliança, mas é o que? Testemunho. Porque enquanto aquela vara estivesse na mão de Moisés e aquela dúvida no povo que foi gerado por Arão e Miriam, aquela vara iria secar. Aqui tem um ensinamento profundo, isso aqui eu tenho certeza você nunca ouviu. A arca da aliança, sem a tábua do mandamento e sem a vara de Arão, não passa de uma arca vazia, um caixote vazio. Só vai ser chamado de testemunho, arca do testemunho, quando a vara de Arão, que representa o seu ministério, estiver ligado com a palavra de Deus, que é o mandamento. Aqui eu aplico, preste atenção que isso daqui é muito enriquecedor. Tem muitas pessoas que não passam de uma arca vazia. Tem muitas pessoas que não passam de um caixote. Tem presença de Deus, se move nos dons espirituais, só que não tem testemunho, porque a sua vida não é baseada na palavra. É forte isso daqui, irmão. Se não tiver palavra, não tem testemunho. Deus não está procurando caixotes vazios. Deus não está procurando mover. Deus está procurando testemunho que permaneça para sempre. O seu ministério só vai ter peso de testemunho diante de Deus se o seu ministério estiver alicerçado na palavra. Arca da aliança, sem a palavra, caixote vazio. Mas arca da aliança, com a vara de Arão, com as pedras, com os mandamentos, irmãos, se torna um testemunho. Então para de ser uma caixa vazia, começa a produzir um bom testemunho, baseando a sua vida em cima da palavra de Deus.
A palavra de Deus, irmãos, é ela que vai sustentar o nosso testemunho, e o nosso testemunho vai permanecer para sempre, porque a nossa vida não está pautada em achismos, nossa vida não está pautada em conhecimento humano, mas está pautada na palavra de Deus. Então, a arca da aliança se torna a arca do testemunho quando a vara de Arão é colocado junto com os 10 mandamentos, que é a palavra de Deus. Só passa a ter testemunho quem anda com a palavra de Deus no seu coração. Olha o que o salmista vai dizer: a tua palavra escondi, para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Então nós temos aqui o candelabro, nós temos as hastes, nós temos 3 botões em cada haste, tá? Essas hastes aqui, em cima dela, onde está a chaminha de fogo aqui, ele tinha uma pecinha atrás, que é chamado quebra-vento, para que o vento não apagasse, porque esse fogo não poderia se apagar, viu? A não ser no momento em que o sacerdote chegasse ali para poder, né, fazer o trabalho e apagasse. Por quê? Porque tinha o atiçador, que era para poder acender, e tinha também o apagador, porque das 6 da tarde às 6 da manhã tinha que estar aceso, mas das 6 da manhã às 6 da tarde tinha que estar apagado. E olha que interessante, aqui ainda no texto que nós lemos, no versículo de número 2, está escrito assim, ó: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para iluminar e para acender a lâmpada continuamente. Irmão, se o candelabro ele era feito de amendoeira, por que Deus não fala para trazer azeite de amendoeira? Porque tem azeite de amendoeira, mas Deus fala: traga azeite de oliveira. Um ensinamento profundo. Guarda isso, irmão, guarda isso no seu coração, porque o candelabro, ele não pode produzir azeite de si mesmo, mas o azeite que ele utiliza tem que ser o azeite da oliveira. É profundo isso aqui, viu? Tem muita gente que prega por causa do conhecimento que tem, não tem mais um particular com Deus, não pede mais revelação da palavra, não ora para Deus dar uma mensagem. Tem pessoas que quando recebe convite para pregar, antigamente falava isso, hoje não fala mais: pastor, eu vou orar a Deus, e assim que Deus me der uma resposta eu te dou uma posição. Hoje não, você liga para a pessoa para fazer um agendamento, na hora a pessoa aceita. A pessoa nem orou para Deus para ver se é para ela estar naquele lugar. O que Deus quer falar com aquele povo? Porque está gerando azeite de si mesmo. É ela que está gerando, não é o azeite de oliveira. A pessoa precisa do azeite de oliveira. A madeira sou eu sou o candelabro, mas o azeite não é eu que produzo. O azeite tem que vir da oliveira. A mensagem ainda vem de Deus, o recado ainda é de Deus para o povo. Eu não falo para o povo o que eu quero, eu falo para o povo que Deus manda falar. Eu não trabalho no direcionamento do meu próprio entendimento, raciocínio pessoal, mas eu trabalho sendo guiado pela revelação do Espírito Santo. Irmãos, olha o que Deus falou: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira. Então esse azeite ainda é conseguido de joelho. Esse azeite ainda é adquirido, irmãos, com o joelho no chão e com a boca no pó. Esse azeite ainda vem do céu. Ele vem de Deus para nós. Não é um azeite que nós produzimos. Então, irmãos, se você está produzindo azeite de si, para de produzir. Chega, é momento de falar assim: Deus, eu preciso de azeite, mas o azeite tem que ser da oliveira. Eu preciso de uma mensagem, mas essa mensagem tem que vir do trono. É por isso que nós não vemos mais transformação, não vemos mais conversão, não vemos mais curas como nós víamos no tempo passado. Que as pessoas pararam de pegar azeite da oliveira, mas estão gerando azeite de si mesmo. Então, o candelabro, ele tem 7 hastes, 3 de cada lado e uma central. O azeite tinha que ser de oliveira. O sacerdote fazia o trabalho, limpava, tirava o pavio que já estava queimado. Aqui tem uma aplicação boa, viu? Olha aqui o tamanho que é a haste.
o pavio tinha que ser comprido, porque o pavio buscava azeite até aqui embaixo na base. Então esses crentes que dizem, não mexe comigo não, que eu tenho pavio curto, ih, irmão, cuidado, hein, cuidado, tá ruim para você. Ninguém é chamado para o ministério com pavio curto, tá? O nosso pavio tem que ser comprido, porque tem que buscar azeite lá embaixo. Quem tem pavio curto não tem hábito de orar. Quem tem pavio curto não tem hábito de ler a palavra. Mas quem tem pavio comprido, irmãos, ainda é dependente de Deus. Sabe que ainda o azeite tem que buscar lá embaixo, né? Lança a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Tá bom, irmãos? Então nós precisamos buscar o azeite na fonte, na oliveira, que é Cristo. Só que o candelabro também aponta algo muito tremendo, falando de Jesus. Você que pode, abre a sua Bíblia, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Olha só, que tremendo isso. Ó, Isaías capítulo 11 está escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista todos os seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Agora nós vemos aqui algo interessante, tremendo. Ó, aqui está falando no capítulo 11 de Isaías, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Essa haste central é um rebento que brotou do tronco de Jessé. É Jesus, irmãos, falando de Jesus. E brotará, ó, Isaías capítulo 11, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus, repousará sobre ele, olha aí, o Espírito do Senhor. São 7 hastes, e aqui nós falamos também de 7 virtudes do Espírito. Primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor. O Espírito, irmãos, de sabedoria, de inteligência, de conselho e de conhecimento está ligado com sabedoria. Mas o Espírito que Jesus, a virtude que Jesus se movia, que nós devemos nos mover, está no verso 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Porque quando você deleita no temor do Senhor, a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta você querer buscar só sabedoria. Busque o temor ao Senhor. Está vendo como é importante estudar a palavra de Deus? Está vendo como é importante você gastar tempo na presença de Deus estudando? Tem gente que fala que não vale a pena estudar, irmãos. Eu não consigo entender isso. Ó, quando você busca pelo temor, o temor é o princípio da sabedoria. Todos os outros virtudes do Espírito se manifestará na sua vida. Não adianta, irmão, se eu se manifestar na minha vida as virtudes do Espírito e eu não tiver o temor, eu vou me soberbecer. Imagina se o Espírito de fortaleza se manifesta. Quando eu orar e alguém for curado, para a glória de Deus, eu posso achar que é eu, que sou eu que estou fazendo, e eu posso me soberbecer, o meu nariz pode ficar empinado. Então eu tenho que buscar a virtude, temor ao Senhor, porque todas as outras virtudes virão sobre mim, porque aí Deus sabe que você está preparado para o ministério. Então quando nós olhamos, irmãos, para o candelabro que é abastecido por azeite de oliveira, aqui nós temos algo interessante. Como que é tirado o azeite, irmão, da azeitona? Ela era prensada. Ela era prensada, moída, prensada. E o que Isaías fala? Jesus foi moído por nossas transgressões. Ele foi moído por nós. Então, quando Jesus, irmãos, ele vai para o Getsêmani, ele é levado ao Getsêmani. Getsêmani já quer dizer o lugar da prensa. E isso não era coincidência, isso era profético.
Isso daí já era uma projeção profética, porque Jesus precisava passar pelos 3 estágios da extração do azeite, irmão. Os 3 estágios. Quando Jesus ele é levado para o Getsêmani, lugar da prensa, aquilo era muito profético, muito profético. Os 3 estágios do Getsêmani. O primeiro estágio, Jesus soa gotas de sangue. O segundo estágio, ele vai dizer, eu estou entristecido até a minha alma está entristecida. E o terceiro estágio, ele fala assim, não seja feito a minha vontade, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, no primeiro estágio, irmãos, o suor se transforma em gotas de sangue. É o primeiro azeite que era tirado da azeitona. O segundo, saindo da alma, minha alma está profundamente angustiada. A minha alma está profundamente angustiada, Jesus declarou. Por quê? É o azeite que era tirado, irmão, da polpa da azeitona, daquela parte que é comestível. E o terceiro estágio, quando ele mata a sua vontade, quando ele fala, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí ele vai falar, mas todavia seja feita a tua vontade. Naquele momento é tirado o azeite do caroço da azeitona. É esse azeite, irmãos, esse azeite puro, precioso, que é abastecido à igreja. Amém? Espero que Deus ele possa continuar te abençoando, abrindo seu entendimento, dando luz no conhecimento que o Espírito Santo nos faz adquirir, tá? Que Deus abençoe você sempre, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus planos, os teus projetos. E lembre, irmão, sempre estaremos colocando os vídeos aqui, tá bom? Escolhas que definem o propósito, que Deus possa te conduzir nessa jornada. Deus te abençoe em nome de Jesus.